Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a Gamer TV. E no vídeo de hoje, que vai ser dividido em 3 partes, a gente vai conversar um pouco sobre os mangás, óbvio. E a gente vai falar um pouco dos mangás e o impacto deles na leitura, no mundo da leitura mesmo. Só que dessa vez a gente vai ter uma visão um pouco mais estatística, baseada em 2 órgãos de pesquisa, que é o literar.org e a uff.org também. Esses 2 órgãos vão redigir todo o conteúdo que eu vou apresentar estatisticamente nesses 3 vídeos. Está sendo publicado hoje, agora, no dia que você está vendo praticamente. O segundo amanhã e o terceiro depois da manhã. Tudo certo? Cada vídeo vai tecer um argumento que vai fortalecer o porquê que os mangás e como que os mangás têm impacto direto na leitura. E eu vou explicar tudo isso ao decorrer do vídeo. Então, sem mais enrolos e delongas, bora pro vídeo. Um ponto aqui que é interessante a gente ressaltar, mas eu acredito que todos vocês já saibam, é o seguinte: os mangás desempenham sim um papel significativo, um papel poderosíssimo dentro da formação de leitores, principalmente entre o público adolescente, entre o público jovem e o público adulto, que são basicamente então todos os públicos, né? Enfim, estudos levantados na literar.org, né, eles vão demonstrar pra gente o seguinte, que o formato visual, esse formato quadrinizado, formato dinâmico e narrativo que os mangás apresentam a todos nós quando a gente está submetido a alguma leitura de mangá, eles aumentam e muito o engajamento com a leitura. Porque esses mangás, eles são feitos, né, praticamente todos, para te prender a atenção e te conduzir quadro após quadro com aquela narrativa visual. E tudo isso vai fornecer para vocês, para nós, na verdade, uma acessibilidade muito maior e um carinho, querendo ou não, à leitura. Ou seja, vai nos fornecer prazer. E quando eu quero dizer prazer, eu quero puxar justamente os livros. Os livros, eles são, querendo ou não, um pouco intimidantes pela forma que são apresentados. Os quadrinhos, eles vêm, principalmente os mangás, como uma possibilidade de quebrar essa barreira de intimidação. Vai me dizer aqui que você nunca se sentiu intimidado em ler um livro dito clássico na escola. A gente, principalmente nós brasileiros, somos submetidos no momento escolar, no momento acadêmico, a ler livros que não queremos, ler livros que nós não conhecemos, ler livros que a gente tá nem aí, a gente não tá interessado. Isso não quer dizer que o livro é ruim. Um exemplo, meu, pessoal, um dos maiores livros que eu já li, e na minha opinião é o melhor que eu já li, né, o meu livro top 1 mesmo, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E eu gosto desse livro por conta da escola? Negativo. Eu gosto desse livro porque foi me apresentado academicamente? Negativo. Eu gosto desse livro porque eu peguei, um pouco interessado para ler, li e achei maravilhoso. Então, os mangás me ajudaram a chegar nesse livro e perceber toda a genialidade do Machado de Assis por trás desse livro. Então, os mangás, sim, eles têm esse formato visual, esse formato narrativo, esse formato episódico que faz, né, fomentar novos leitores, que faz fomentar o engajamento à leitura. E tendo feito essa introdução, vamos para o primeiro argumento desse vídeo. Seguinte, primeiro argumento, baseado nos dados da literar.org e nos dados da uff.org, são o seguinte: aumento na taxa de leitura. É fato isso, gente, é fato que esses órgãos, né, que eu apresentei, eles têm algumas pesquisas que vão demonstrar que o consumo de mangás impulsiona diretamente a taxa do hábito de leitura entre os adolescentes e os jovens adultos. Ou seja, em outras palavras, quanto mais mangá você lê, mais você está habituado a ler, no sentido geral, as coisas que estão ao nosso redor. Ler o próximo, ler o ambiente, ler um livro, ler um filme,
ler uma obra de arte e ler também mangás, né, no caso. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, a gente, como ser humano, faz leitura cotidianamente. O problema é que a gente lê mais informalmente do que formalmente. O brasileiro, ele está entre um dos públicos que mais lê no mundo, de forma informal. A gente tem muito acesso à informação cotidianamente, pela TV, eu não sei quem assiste televisão hoje em dia, mas pelo celular, pelo Facebook, a gente lê no Twitter, que agora é o X, a gente lê no YouTube, a gente lê em diversas plataformas cotidianamente. Fora isso, como o público brasileiro é um público mais engajado, praticamente a tudo que se demanda fazer, ele acaba lendo mais o ambiente, lendo mais situações, lendo mais pessoas e por conta disso julgando mais também. Enfim, o que eu quero dizer é que o público brasileiro ele lê muito, só que lê errado, se eu puder usar a palavra errado dessa forma, nesse contexto, no sentido de informal. Mas se a gente conseguir, e os mangás estão conseguindo fazer isso, transformar essa leitura informal numa leitura formal e prazerosa, cara, isso aqui vai render uma evolução social, uma evolução individual deveras grande. E os mangás fornecem isso. Ainda, né, dentro desse argumento, para a gente fechar nosso raciocínio aqui, vale a pena a gente ressaltar o seguinte ponto. Que em países como o Japão, que é a fonte originária dos mangás, a gente tem, né, que os mangás sim são de fato amplamente consumidos, né? O público japonês é comum para eles, é cultural para eles consumir mangá. Então é praticamente impossível você entrar na casa de algum japonês, de alguma japonesa, e não encontrar pelo menos um volume de mangá. É quase que impossível. Mesmo que seja um objeto de decoração, você pelo menos vai encontrar um volume de mangá numa casa japonesa. Enfim, aonde, né, os mangás são amplamente consumidos pelo público, a gente consegue perceber que a taxa de leitura entre os jovens é significativamente maior do que os outros países que os quadrinhos não são tão famosos, que os quadrinhos não são tão populares. E o que isso quer dizer? Países em que incentivam a leitura através dos quadrinhos, dos mangás, estão incentivando de forma terceirizada o aumento da taxa de leitura literal entre os jovens, entre os adultos. Porque quando a gente pega dados como esse que foram apresentados nesses dois órgãos que a gente está apontando aqui nesse vídeo, de que os mangás têm um impacto direto na formação de novos leitores, de novos consumidores de material da literatura, a gente consegue perceber que, em vez de eu ficar obrigando a pessoa no ambiente escolar a consumir um livro que muitas das vezes não é tão legal da pessoa consumir naquela idade, que é mais intimidador do que prazeroso, e eu tenho uma possibilidade de oferecer um material que também é educativo, que também é bom, um material que também vai trazer reflexões, um mangá que vai trazer diversão para essa pessoa. Por que eu não uso esse material? Por que eu não pego essa ferramenta, esse recurso literário, esse recurso artístico, essa obra da dona arte, que é os quadrinhos, que é os mangás, e ofereço para essa pessoa? Então, o Japão e os mangás ali do ambiente, os países do ambiente asiático perceberam isso e utilizam os quadrinhos, os mangás no ambiente escolar, porque eles conseguem perceber que utilizando os quadrinhos é mais fácil aumentar a taxa de leitores regulares, é mais fácil de desenvolver hábito de leitura nos jovens, nos adultos, porque é uma leitura visual, é uma leitura narrativa, é uma leitura quadrinizada que vai trazer dinamicidade para a leitura. Você não fica preso numa página durante muito tempo. Você está lendo, a não ser que seja uma obra com um público específico que tem uma arte, estupenda, né? Que é o caso de Berserk, do Kentaro Miura, é o caso do Takehiko Inoue com Vagabond, é o caso de diversas outras obras aí que tem um Boichi, né, que tem artes aí fenomenais. Não é essa a parte que a gente está comentando aqui agora. Mas o ponto é, puxando agora para o nosso país, Brasil. No Brasil, a gente consegue perceber que o crescimento dos mangás dentro desse nosso público aqui, ele tem sido acompanhado por um aumento vertiginoso na taxa de busca por literatura, baseado nesses dois órgãos que a gente citou no começo do vídeo. E
por outras formas de leituras também. E o que isso quer nos demonstrar? Que quanto mais as pessoas buscam por quadrinhos, e principalmente por mangás, de tabela as pessoas vão começar a ler livros. Por quê? Você vai lendo mangá, você vai lendo mangá, você vai lendo mangá, e você começa a perceber que você não quer só uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Você quer algo mais profundo, uma leitura mais, não tão lúdica, mas uma leitura mais detalhista, uma leitura mais que você se insere na obra, que tem mais texto, mais carga textual. Aí você pega um Monster pra ler, aí depois você vai lá, pega uma obra como o próprio Berserker, que é uma obra mais densa para acompanhar. Você pega ali uma obra que é um dos meus mangás favoritos, que é o The Killer Inside, beleza. Aí você começa a ver que os quadrinhos, beleza, são interessantes, os mangás são interessantes, mas o que eu busco não tá aqui, tá nos livros. Porque nos livros eu vou encontrar mais detalhes, nos livros eu vou encontrar mais texto, mais carga textual, eu vou encontrar mais coisas que eu estou buscando por conta de que eu me tornei um leitor mais assíduo. Não que isso venha reduzir, né, o meu gosto por quadrinhos e por mangás, mas não, isso vai fortalecer, porque você vai perceber que os mangás, ele tem um range muito grande. Aqui no Brasil a gente tem uma limitação de publicação por conta das editoras. A gente não tem todos os mangás disponíveis no mundo aqui no nosso país. E até mesmo os que são disponibilizados por scan, às vezes vem mal escaneado, e quando vem bem escaneado, né, a gente acaba perdendo esses sites por conta do tempo. Vocês sabem o porquê. Enfim, para o pessoal que consegue acompanhar na leitura no inglês, né, consegue pegar scans lá fora, né, scans da gringa, e aí é mais fácil de acompanhar. Mas à medida com que você vai lendo e vai se tornando um leitor mais exigente, você consegue perceber a maravilha do mundo dos mangás, que tem um range, um leque tão grande entre temas, um leque tão grande entre gêneros e demografias, um leque tão grande entre complexidade de leitura, desde uma coisa muito simples a uma coisa muito complexa, que você começa a perceber que, de fato, os mangás são um nível de arte muito elevado. E, pra gente continuar, né, que eu já falei demais, eu fico até na dúvida se tem alguém que consegue acompanhar todos esses vídeos, esses raciocínios que eu tento levantar aqui no canal. Não que eu diga que vocês não consigam acompanhar um raciocínio, mas é que são tão poucas pessoas que realmente entram em vídeos como esse, que ouvem de forma sincera e séria temas como esse, que eu começo a duvidar da capacidade, né, informal do público brasileiro e do público que fala língua portuguesa, né, que é a língua que a gente está comunicando aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Amanhã já vai ter um próximo vídeo, continuando nesse mesmo assunto, com o segundo argumento do porquê que os mangás e como que os mangás impactam diretamente a leitura e os jovens leitores, como que os mangás fazem gerar jovens leitores. Eu espero que vocês tenham gostado. Gintleman TV, desligando.